Pessoal, boa noite. Começamos mais um programa, o ABC da Comunicação, pela TV Mais ABC. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, junto de você, para debater o importante mercado da comunicação e do marketing. Ao longo de todos os nossos programas, temos apresentado algumas das agências de comunicação da nossa região. O objetivo é dar visibilidade para os profissionais que desenvolvem as ações de marketing e comunicação. Estas agências, obviamente, atendem clientes, empresas que chamamos de anunciantes. Nos últimos anos, o mercado tem procurado discutir mais a relação entre agência e cliente, buscando alinhar expectativas, valores e, claro, a obsessão por resultado. Na cadeira cativa das agências do ABC, recebo novamente o André Luiz Correia, sócio-diretor da agência Insane e responsável pelo departamento de criação da agência. Trouxemos novamente a Insane por ter sido eleita a agência do ano no prêmio ABC da Comunicação. André, obrigado por ter vindo mais uma vez para a gente discutir um tema polêmico e importante. Polêmico, mas muito interessante. Primeiro, boa noite a todos, boa noite Bonetti, Eveline. Obrigado mais uma vez em nome dos sócios aí de estar. Estamos aqui representando a Insane e vamos debater esse tema aí que é muito interessante, é bacana. Estamos aqui para isso. Muito obrigado. Bom, e na outra ponta a gente traz um grande anunciante. Eu tenho o prazer de trazer Eveline Godoy, diretora de marketing da Padaria Brasileira, que já foi eleita o anunciante do ano por 2 vezes no Prêmio ABC da Comunicação, na primeira edição e na terceira edição deste ano. Eveline, obrigado por ter vindo. Agora do outro lado, como o cliente, não a agência, para a gente discutir um tema muito importante. É legal ter essas duas visões. Bacana. Boa noite a todos, André, Bonetti. Obrigado pelo convite. A Padaria Brasileira agradece, eu também, e vai ter um papo bem legal hoje à noite. Bom, e você sabe que você também pode participar do nosso programa enviando sua pergunta ou a sua opinião sobre o tema. Hoje nós não temos a presença da Vivi, que está lá numa celebração da Record dos Legendários. Então ficou a meu encargo apresentar os prêmios de hoje. Você pode concorrer a um almoço para 2 pessoas na Costelaria Berlim, em São Bernardo do Campo, um kit especial do ABC da Comunicação, o livro Fator Atitude, oferecido pela livraria Leitura do Golden Square Shopping, e um jantar no restaurante Tantra ABC, em São Caetano do Sul. Participe, envie sua pergunta. Quero aqui muito que você debata conosco esse tema tão polêmico e importante, que é essa relação entre agências e clientes. Bom, antes de começarmos o nosso debate, como você sabe, toda semana a gente abre um espaço para conhecer um pouco das agências e das empresas aqui do Grande ABC. Como a gente conhece um pouco já da agência Insane, vou começar com a Eveline para ela contar um pouco da história da Padaria Brasileira, um anunciante importante. Estava comentando aqui com ela que em 1998, muito tempo atrás, eu tinha uma pequena agência no ABC e um dos meus principais clientes era a Padaria Brasileira. Ive, conta um pouco dessa história, né? Quando a gente fala de anunciante do ano e uma padaria, o pessoal pensa, nossa, como uma padaria anunciante do ano? A Padaria Brasileira investe muito em marketing e comunicação. Conta um pouco da história da padaria pra gente. Exato. Bom, a Padaria Brasileira está no mercado há 60 anos. E o marketing, a comunicação aqui na região, principalmente em São Paulo, que agora temos uma unidade lá, é muito importante. Até para trazer os lançamentos, promoções, enfim, acaba sendo muito importante ter a comunicação aqui. E no ABC, onde tudo começou, principalmente essa parte de comunicação visual, nas ruas a gente está com o outdoor, enfim, isso é primordial para as campanhas. Eu lembro que quando eu era a agência da Brasileira, a gente sentava com o Júnior e traziam os testes de produtos para a gente experimentar, bolos, porque a gente tinha que dar nome para os bolos, era naming para os bolos. E a gente deu nome para alguns bolos. E eu lembro que era o bolo Sensação, que era o chocolate com morango. Aí tem as tortas 3 mousses. Sim. Como que é esse processo? É bom, mas é legal para a agência trabalhar. Interessante. Bom, eu como marketing não posso nem reclamar, porque tudo, enfim, desde o desenvolvimento a gente acaba participando muito, trazendo o que está no mercado, desenvolvendo junto com o departamento de produção. E criando nomes, criando formatos, decorações, enfim, a gente acaba participando muito disso. E a agência também participa nisso na criação de nomes, às vezes até mesmo de decoração, layout, o que vai legal, o que não vai, o que está no mercado não está. Como parceira, a agência é primordial também nesse fator. E uma coisa que eu acho interessante, quando a gente fala da própria Padaria Brasileira, eu lembro que se investia muito, obviamente, na comunicação, mas também muito em promoções.
né? Na época, eu não sei hoje se existem tantas promoções, mas a gente tinha que fazer quase uma promoção por mês, uma promoção a cada 2 meses. É um fator importante também isso? É um fator importante. Nós temos um planejamento anual, tanto de lançamentos quanto de promoções, e acabamos intercalando a ideia de lançar coisas novas com promoções. A promoção é importante, principalmente no momento macroeconômico que vivemos, a ideia de trazer as pessoas para consumir fora de casa e também reduzindo um pouco o custo com isso, acaba gerando as promoções. Mas os lançamentos, principalmente em datas sazonais, mães que querem umas tortas, uns bolos diferentes. E a gente tem ação social também, que acaba sempre lançando sonhos diferentes, o André gosta do sonho. Enfim, então, a gente acaba intercalando a ideia de ter promoção e lançamento sempre, é importante. Bom, é muito legal, a gente estava comentando aqui, o André falou dos sonhos, eu falei do bauruzinho, quantas coisas gostosas que a padaria brasileira faz. Eu vou falar aqui para a Eveline, para mandar lá para a redação, a gente tem lá, a gente testou, a gente, né, experimenta um pouquinho, que é uma delícia. Bom, do outro lado a gente tem o André e, como eu falei, a Insane já esteve aqui, muitas pessoas já sabem da história da Insane, que vieram das 3 agências, mas eu chamei o André porque quando a Insane foi criada, a concepção da Insane era desenvolver marketing do cliente ou marketing e comunicação, entrando um pouco até na seara do departamento de marketing do cliente. Então, André, queria que você contasse um pouco da onde surgiu essa ideia, como isso foi recebido por esses clientes, já que nós vamos depois debater a relação agência-cliente. Aonde que tem essa novidade, né, de fato entrar no marketing do cliente? Bom, vamos dar um passinho para trás para a gente poder entender qual que é a forma e como que a Insane atua, né? Acho que desde o início da fusão a gente tem se posicionado como uma agência que oferece um serviço diferenciado, mas no sentido de atuação mesmo. Então, quando a gente se coloca junto ao setor de marketing, obviamente que hoje na Insane a gente atua com marketing e com comunicação, mas eu posso dizer que 90% dos clientes da casa, eles estão dentro desse corpo que envolve o marketing, a parte estratégica do negócio. Então, foi muito difícil esse amadurecimento e até esse entendimento pelo lado do cliente, mas a aceitação foi enorme, inclusive a fusão aconteceu por algumas experiências que nós tivemos nas antigas agências, experiências de sucesso, concorrências, justamente por ser uma forma de atuação diferente do que existia no mercado. Então, como que a Insane atua hoje? Ela atua junto ao corpo de marketing, construindo um planejamento, contribuindo com esse planejamento estratégico. Em nenhum momento a gente se coloca ao lado ou competindo com o profissional de marketing. A gente sempre contribui junto. E é difícil falar isso, a Eveline vai falar, pô, mas como que o marketing entende isso? A gente tem exemplos hoje, a fusão existe há 1 ano somente, mas temos contas na casa que já estão atuando desde as outras agências, principalmente pela Always, que tinha uma veia muito forte em planejamento, há 3, 4, e agora tem contas que vão fazer 5 anos já de atuação nesse modelo de marketing de comunicação que vieram um pouco da Always, que tinha essa veia muito forte. Mas o segredo é esse, acho que a gente costuma dizer que o cliente sempre vai saber mais do negócio dele do que a gente. Não existe segredo, não existe mágica. A forma da Insane atuar é bem simples. A gente se envolve, entende, participa realmente do dia a dia do cliente. Dependendo do caso, a gente tem profissionais trabalhando em loco, tem gerente de conta específico para atuar na conta, mas são pessoas capacitadas que entendem e se aprofundam. Então, se, por exemplo, nós tivéssemos a padaria brasileira, a gente costuma dizer que quando a gente inicia um trabalho, a gente faz um trabalho de imersão. O que é a imersão, né? Pega um profissional, um diretor de cada núcleo, ou até mais, quando não é possível, e vamos fazer a imersão. Seria uma beleza ir lá, comer os bolos, sonhos, passear um dia inteiro Mas por ali. sabia que você está falando de imersão? Para quem não sabe, assim, tem algumas agências aqui do ABC que atendem grandes contas. E tem uma das agências que já chegou a atender alguns jobs da Unilever, e a Unilever pede que a agência fique 1 semana dentro da empresa, visite os clientes com os vendedores. Essa imersão mesmo, para entender de fato o negócio. Quando eu tinha agência, nós atendíamos laboratório farmacêutico e a gente tinha que acompanhar os propagandistas e com o médico, de fato, a imersão. Bom, a gente vai introduzir este tema porque é muito importante falar sobre isso, porque também tem um lado que tinha uma coisa muito vendedora, né? Toda a agência se colocava sempre assim, não, seremos o seu departamento de marketing, que estamos ao seu lado, a nossa vai ser uma extensão. O discurso era lindo, isso eu lembro na época de 2004, 2005, as agências tinham esse discurso
né? E que, obviamente, encantava os clientes e muitas contas eram fechadas. Mas daí a entregar, e é isso que nós vamos falar. Bom, então vamos para o tema de hoje. O que os clientes esperam das agências? A relação agência-cliente tem que ser uma relação de parceria. Isso todo mundo sabe. Mas muitas vezes ela sofre com alguns desgastes que poderiam ser evitados quando a gente fala de alinhamento de expectativa, verba, retorno e o próprio posicionamento da agência, se eles fossem delimitados melhor lá no início. As agências querem se envolver mais, os clientes querem mais. A verba sempre tem que ser otimizada, a busca por resultado é constante. Mas o que as agências esperam dos clientes e o que os clientes esperam das agências? Nós sempre trazemos, no segundo bloco, um vídeo do nosso colunista Kleber Carrilho sobre o tema. Dessa vez, a gente vai abrir o debate com a opinião dele sobre essa relação agência-cliente. Olá, Luciano. Olá, amigos do ABC da Comunicação, tudo bem? Hoje, mais uma vez, a discussão é extremamente importante, que é essa relação entre agências e empresas e o que as empresas esperam das agências. Então vamos pensar o seguinte, as agências ainda não conseguem, na sua maioria, entregar para as empresas o que seria fundamental para elas, que é uma parceria estratégica, a capacidade de compreender o seu negócio e principalmente levar sugestões de desenvolvimento de novos negócios, desenvolvimento de novas estratégias. Isso seria fundamental para que o futuro da publicidade, do live marketing, da promoção de vendas, dos eventos, fosse mais interessante. Então, nada de pensar que a gente é apenas produtora de conteúdo. Já falei com vocês na semana passada sobre isso. A gente precisa pensar as agências como desenvolvedoras de estratégias. E isso passa por uma mudança de mentalidade no profissional que trabalha com publicidade, com comunicação e consumo hoje em dia. Espero que essa discussão abra muitas portas para que eventos, para que outros momentos sejam desenvolvidos e que essa discussão deixe de ser apenas uma discussão e vá para o dia a dia das agências. Um grande abraço e até a próxima semana. Obrigado, Kleber. E ele falou aí de evento porque a gente está promovendo, planejando o calendário do ano que vem e um dos temas é buscar trazer diretores, vice-presidentes de marketing e agências para discutir essa relação num debate. Bom, o Kleber falou aí da mudança do perfil do profissional, de a agência ser mais estratégica. Antes de ouvir a agência, eu vou ouvir o cliente, até porque Eveline era agência até pouco tempo, trocou o chapéu. Ive, como é isso? O anunciante espera isso da agência, essa coisa mais estratégica, até onde o marketing permite essa imersão da agência dentro do negócio estratégico do cliente? Bom, a agência no negócio do cliente, vamos dizer que é uma extensão, porque vamos falar do negócio que eu estou hoje, que é uma empresa de produto e também serviço. Então, vamos falar agora de produto. Quando lançamos um produto, sabemos até mesmo o que o cliente pede no balcão ou nas lojas, nas mesas, enfim. E chegamos para a agência e falamos, queremos criar um produto para atingir os nossos clientes e trazer novos. Mas muitas vezes a gente precisa saber qual é o comportamento do nosso cliente, se aquilo vai atingir. E nós, como marketing, a gente está dentro do nosso negócio, mas precisamos ter uma visão de fora. Aí que vem a parceria da agência, de estar sempre ao lado. E trazer essa história de comportamento do consumidor, o que ele espera, o que ele quer, é a agência que vai acabar trazendo. Também através de pesquisas, também de outros negócios que eles acabam atendendo, acaba unificando a informação. E, enfim, trazer a agência nesse lado para a gente é importante. Uma coisa que eu acho que é interessante quando a gente fala disso, você falou obviamente do consumidor, e eu estava ouvindo o Zé Eustáquio da Talent falar o seguinte, que a gente tem que parar de falar em consumidor e falar em gente. São pessoas. Né? Ele falou, a gente não fala mais público-alvo, target, são pessoas. E pessoas que têm comportamentos diferentes, consomem diferentes, estão hiperconectadas, enfim. E aí você falou disso, e aí me soa também uma coisa seguinte, é um pouco também talvez da agência trazer uma visão um pouco de fora, um pouco de quem está fora do negócio para o teu negócio. Às vezes você não consegue ter essa visão ampla e a agência te ajuda nisso? Exato. A agência traz muito essa visão de fora, poxa, principalmente, um exemplo, a Padaria Brasileira, ela é uma empresa familiar, então, começou há muito tempo atrás, há 60 anos, então os consumidores já estão na segunda e terceira geração, a pai, a filha e o vô, enfim.
e o cliente acaba ficando um pouco focado naquela certa idade ou naquele nicho e, enfim, as coisas estão acontecendo muito rápido e a agência acaba trazendo essa modernidade, essa atualização para dentro do cliente e a gente acaba entrando na onda, porque a gente atende todos os tipos de público. Então, principalmente uma padaria. Todo mundo vai para uma padaria. Numa boa padaria. Todo mundo come, almoça, janta, toma café, enfim. André, aí vem um ponto interessante. Vocês, como agência, obviamente que quando a gente fala de agência, a agência sempre vai estudar o negócio do cliente, vai se envolver, vai ter o conhecimento amplo. Mas às vezes vocês têm lá 10, 20 contas. Como conseguir ficar antenado com tudo que acontece em torno destes mercados que os clientes atuam para trazer essa visão de fora? Olha, é realmente um desafio. A nossa equipe, você sabe, Sim. De um ano para cá, a gente praticamente quadriplicou a equipe pensando nesse volume, pensando em capacidade intelectual principalmente, para a gente poder atender e enxergar isso. Então, a primeira coisa é ter um gerente. Nós temos, quando a gente fala gerente de contas, realmente ser um profissional capacitado que possa trocar com o cliente e possa utilizar todos os núcleos que a Insane tem. Toda a capacidade intelectual da Insane tem que estar envolvida. Então, como a gente falou até no semestre passado, nós estamos fechados para a balança, no sentido do quê? De poder cuidar e atender, ter a visão, buscar conhecimento dos clientes que estão dentro de casa com qualidade. A gente sempre teve essa preocupação, sempre teve essa veia de planejamento muito forte. E uma coisa legal que você falou, lá atrás, a gente sempre alinhou muito, antes de qualquer trabalho, a expectativa. Qual que é a nossa expectativa, qual que é o nosso objetivo para esse primeiro semestre, para o ano, para em cima disso trabalhar de uma forma cautelosa e gradativa. Mas assim, eu acho que são profissionais capacitados que se envolvem no negócio. Dessa forma a gente consegue ter uma visão. Sem dúvida. Bom, a gente vai falar mais sobre isso. Antes de a gente ir para o intervalo comercial, tem uma dica importante, que é uma dica diferente de gastronomia, que é o Tantra ABC em São Caetano do Sul, uma experiência totalmente diferente. Nós, ao final do programa, vamos até lá jantar junto com o Felipe. Um abraço a ele por todo o apoio que tem dado a gente. E fica aí o convite para você ir até o Tantra continuar nosso bate-papo sobre marketing e comunicação. Nós vamos para o intervalo comercial e a gente volta já. Natal, conheça antes os preços do Mapim. Liquidificador Arlo 3 velocidades. Preço do Mapim, 2.990 cruzeiros. Aspirador de pó Arlo portátil, por 7.990. Vassoura mágica Master, por 1.900. Panela de pressão Clock de 4,5 litros, por apenas 1.690 cruzeiros. Natal, presentes Mapim. Bom, a gente sempre volta com propagandas históricas e, para mim, o Mapim é uma grande marca ainda. Tava até um rumor aí no mercado que estavam pensando em voltar, um empresário voltar com o Mapim, ele vai ter um sucesso tremendo, marca na minha opinião. Bom, como a Vivi não está aqui, eu tenho que apresentar novamente os prêmios de hoje. Você pode concorrer a um almoço para 2 pessoas na Costelaria Berlim, em São Bernardo do Campo, um kit especial do ABC da Comunicação, o livro Fator Atitude, oferecido pela livraria Leitura do Golden Square Shopping, e um jantar no restaurante Tantra ABC, em São Caetano do Sul. Bom, e a gente já volta com uma pergunta da Maria Aparecida de Santo André. Obrigado por ter enviado a sua pergunta. Na verdade, ela que faz 2. Ela coloca assim um dado importante, hein? Amo a padaria brasileira e a sua história é de sucesso. Acho que todo mundo tem uma relação afetiva aí com a padaria. O marketing é o segredo de todo esse sucesso, né? E aí eu vou emendar. Acho que só o marketing não, né? A qualidade dos produtos, porque você tem que ter produto bom. E aí ela complementa. Diversidade de produtos e criatividade faz essa empresa de tanto sucesso vencer crises e concorrências? Bom, vamos lá. Obrigado, Maria, pela pergunta. O marketing é importante hoje, mas pelos 60 anos de padaria brasileira, eu acredito que a tradição, a qualidade, atendimento, tudo isso soma muito. Mas hoje, até em função de concorrência, tanto de outras padarias ou outros locais de gastronomia, enfim, acaba sendo importante também. Então, posso dizer que hoje a padaria brasileira está onde está em função da tradição, de qualidade, de atendimento, mas o marketing contribui sim. Eu sou suspeito a falar sobre a brasileira, mas eu sempre digo o seguinte: o melhor marketing do mundo, ele não faz o pior produto vender. Né? Pode vender uma vez, ele vai sumir. O seu produto tem que ser bom, você tem que entregar algo de qualidade. Né? Como o André diz, o marketing não faz milagre. Né? E isso é importante, você ter a qualidade dos produtos.
Antes de a gente voltar para o debate, chegaram mais perguntas aqui, obrigado às pessoas que estão participando. O Carlos Pinheiro de Santo André, ele faz uma pergunta muito interessante. Qual o principal alicerce entre os clientes e as agências para sucesso de ambos? Bom, legal. Primeiro, obrigado. Como se fosse fácil, Carlos, como se fosse fácil um único alicerce, viu? Mas é importante, adorei a sua pergunta, vamos emendar o debate em cima dela aqui. Obrigado pela pergunta. Bom, eu não diria que existe um alicerce só, né? A gente fala que na Insane lá pode parecer blá, 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 mas o propósito da Insane é ajudar empresas e fazer amigos. Se fosse talvez escolher um pilar, eu diria, acho que é a verdade, a transparência. E não tem segredo. Quando você tem um relacionamento aberto e trabalha a verdade em todos os sentidos, a agência erra, o cliente entende, o cliente pede algo que a agência não entende, enfim. Esse relacionamento transparente acho que seria como se fosse a base de um relacionamento. Agora eu quero ouvir o cliente. E para o cliente, qual é o alicerce? Eu acho que o André falou bastante. É a parceria, é a ideia de ter o mesmo objetivo, de compartilharem as mesmas coisas. Existe conflitos, natural, é tudo muito saudável, mas a ideia de você estar sempre juntos, discutindo em função de um bem comum, esse é o principal alicerce. Aí eu vou tocar num ponto, porque das coisas que, obviamente, sempre se coloca, eu estou falando aí o lado da agência, que muitas vezes fala que o cliente não sabe definir objetivos de marketing, não tem objetivos claros, né, do que ele quer. Outro ponto importante é que o cliente sempre talvez tente o maior sucesso com a menor verba possível, que é otimizar a verba. E entre essas novas relações surgiu muito a questão do success fee ou do fee por sucesso em virtude do resultado. Quando tinha agência, eu tinha sempre para mim uma coisa importante. Para você trabalhar com o fee por sucesso, você tem que ter acesso aos números dos clientes. Sim, aberto. Você tem que ter isso aberto, tem que ser honesto, não pode ser maquiado, é uma relação, como você falou, de verdade, de transparência. O profissional de marketing, as agências, estão preparadas para isso? É possível se implementar isso? Porque a agência também tem um custo que ela precisa operacionalizar. É uma tendência, é uma coisa de você estar brigando junto com o cliente pelo sucesso. Como vocês olham esta questão especificamente do FII por sucesso? Bom, nós já temos uma forma de atuar lá que é relativamente simples. Isso se dá pela segurança que a gente tem. Como que é esse modelo de trabalho? A partir do momento que o cliente tem um novo contrato com a Insane, um FII, muitos casos, obviamente o cliente tem que ter uma insegurança ou precisa alinhar muito bem a expectativa antes do planejamento. E a gente até chama isso de FII gradativo. Em vez de fazer um success fee, o que é o FII gradativo? De acordo com os resultados, obviamente que os resultados a curto prazo, quando a gente fala, depende muito do objetivo. Se é a fixação de marca, se é vendas, se é relacionamento, enfim. A gente trabalha com FII gradativo porque a gente tem certeza que se o planejamento for seguido à risca, a gente vai atingir aqueles números. Então, você falou uma coisa importante, qual é o objetivo? Você fica fixação de marca, awareness, mas muitas vezes o cliente não pensa como objetivo o resultado em vendas. Hoje o cliente consegue, pelo menos alguns deles, obviamente, não estamos falando das grandes marcas, entender esse projeto de primeiro ter um awareness de marca, ganha conhecimento de marca, fixa a marca, isso se transforma em venda. Ele tem consegue esperar ou é igual o técnico de futebol? Perdeu 6 jogos, já está na berlinda? Não, acho que é o nosso papel. Mostrar isso, entender, fazer com que o cliente entenda. A gente atende então na Insane, só para vocês terem uma ideia, desde multinacionais até empresas familiares de sucesso como a Padaria Brasileira, que aliás é muito bacana de se trabalhar. Dependendo da maturidade ou da forma que a empresa está atuando, se é uma empresa muito tradicional, a gente precisa mostrar. O nosso papel é ali deixar claro, colocar na mesa e mostrar quais os caminhos que a gente está perseguindo, como que a gente trabalha daquela forma. Trabalhar a marca, a gente tem dado valor absurdo para a marca, porque hoje em dia as empresas não estavam pensando nas suas marcas. E a gente sabe que é um dos maiores ativos que uma empresa pode ter, ainda mais falando de uma empresa tradicional e familiar. Então a gente trabalha dessa forma, fazendo o cliente entender quando não tem esse conhecimento e trazendo essa maturidade ao longo do trabalho. E aí agora eu quero ouvir o cliente. Como que é esse lance, se é possível, se o cliente vê isso com bons olhos, porque às vezes até a remuneração da agência pode ser muito maior em virtude de um FII por sucesso. Mas como que o cliente percebe isso? É uma tendência? Não? Eu vejo que é uma tendência porque acaba virando a participação da agência no sucesso ou do outro lado, caso não seja bem sucedido. Mas
a ideia da parceria como agência faz com que você está sempre procurando, se não está uma campanha, por exemplo, indo bem, a agência procura, como é que está o resultado? Trabalha sobre resultado. E com isso, trabalhando, fala, olha, se a campanha não está legal ou um produto não foi, enfim, dá para ser melhor lançado, a agência acaba agregando mais coisas para poder levantar aquele budget, enfim. Mas, na minha opinião, a tendência é essa mesmo, de a gente trabalhar com a ideia de um FII pelo sucesso. Eu acho que dá super certo. Eu vejo isso porque muitas vezes o cliente sente que a agência, como se a agência estivesse, não digo nem apostando, mas acreditando no negócio que ela está desenvolvendo e no produto que ela está fazendo. Até tem uma pergunta aqui, que chegou aqui no meu Messenger aqui, da Priscila Crossi de São Bernardo. Quando um produto é mais ou menos, ou seja, a gente falou de um produto ruim, né? Mas aqui acho que ela está colocando, um produto é mais ou menos, faz uma boa comunicação, é também fácil para o cliente absorver quando a agência coloca as críticas de um produto para que ele tenha que ser mudado, uma mudança de embalagem, de composição, né? Porque muitas vezes a gente falar do mal do filho da gente é muito difícil, Sim. né? E às vezes a agência pode perceber. Então, aqui, pelo que eu entendi da Priscila, não é aquele produto ruim, mas aquele produto que é bom, mas poderia ser melhor, a agência pode colocar alguma coisa. Como que o cliente recebe isso? Bom, recebe, absorve, mas você tem que avaliar muito a situação da empresa hoje. Por exemplo, se você chega para a padaria brasileira e fala que poxa, um produto pode ser um pouco mais bonito ou um pouco maior, diríamos assim, a equipe da padaria brasileira vai avaliar se isso é possível mudar ou não. Se não for possível naquele momento, acho que se leva para um planejamento futuro, mas nem sempre é uma coisa que é alterada imediatamente. Um exemplo, uma embalagem que geralmente precisa ser mudada, enfim, revitalizado muitas vezes. Se existe estoque muito grande daquilo, então faz a embalagem, guarda até você conseguir produzir de novo. Mas nada é ignorado, nada. Tudo é absorvido. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes, por ser uma empresa familiar, está muito moderno, calma, espera mais um pouco. Enfim, tudo é trabalhado, mas nada é ignorado. Não, mas isso é interessante porque eu presto consultoria para algumas empresas e tem uma empresa que a gente está trabalhando que eles estão completando 10 anos, atingiram um sucesso estrondoso e eles nunca tinham feito nada de marketing de comunicação, nada. E a primeira coisa que eu, quando assumi, falei, nós vamos mudar a logomarca. Nossa! Você imagina a situação, um abraço aos 3 sócios que estão apoiando muito a nossa consultoria lá e simplesmente falou assim, como assim vamos mudar a logomarca? Vamos rejuvenescer a marca, 10 anos, um novo momento, você imagina, reposicionar, né? Mas não é fácil, né? E isso ainda que eu estou com um papel como marketing, e aí foi muito engraçado, porque nós temos um designer, uma agência contratada lá, que fez as logomarcas, aí você imagina 3 sócios ou 10 pessoas da equipe querendo aprovar a logomarca. Difícil. Né? E vocês também fazem o desenvolvimento de embalagem, de uma série de coisas aqui. Uma coisa só que eu queria complementar em cima do que a Ivy está falando, obviamente que quando você falou isso, você está falando de custos, né? Então, Também. o custo da embalagem, Sim. é o custo do produto. A agência se preocupa em entender sobre isso? Sim. Né? Porque aí a gente está falando do negócio do cliente. Quando a gente fala negócio do cliente, não é só marketing de comunicação, não, gente. Tem o custo, funcionário, né? Olha, mas essa mudança vai ampliar. Aí sim você está entrando na gestão do negócio do cliente. E aí, André, como que é para a agência isso? Quando a gente fala em parceria, acho que é isso, né? Recentemente a gente passou por um caso de redesign de embalagem e o cliente comunicou que precisava, a gente identificou, enfim. E nós sabíamos que tinha um estoque gigantesco, não só aqui, mas em todos os centros de distribuição. O que nós fizemos foi planejar e esperar acabar. A gente tinha um prazo aí, eu lembro até agora, 90 dias para depois reembalar de novo. Mas a gente tenta olhar para o bolso do cliente. Parece hipocrisia a agência falar isso, mas a todo momento a gente pensa em olhar. Quando a gente trabalha de dentro para fora, ou seja, não trabalhando só marketing e comunicação, mas olhando para o setor comercial, olhando para as eficiências internas, antes de fazer um trabalho de mídia ou qualquer investimento que seja, a gente está olhando para o bolso do cliente. Acho que esse é um trabalho que tem que ser feito.
Bom, eu queria agradecer as perguntas aqui, o Carlos Pinheiros também mandou, e mais perguntas estão chegando, muito legal a sua participação. E aí aqui uma pergunta da Kátia Fortino, de Diadema, achei interessante a pergunta dela. Vocês acham que o marketing é o espelho da agência para os clientes? Olha que pergunta interessante, hein? E aí uma coisa interessante, eu vou complementar a pergunta dela. Como que é o processo do marketing escolher a agência, né? Porque eu acho que cada agência tem sua personalidade, sua forma de conduzir. Como que é escolher aquela agência que você mais se identifica? Para quem não sabe, a Tofanello, né? A agência da padaria brasileira, um abraço ao Wagner. E a Tofanello, que era uma agência do ABC, que foi para São Paulo, mas tem raízes aqui no ABC. Um grande abraço ao meu amigo Wagner. E eu que trabalhei, fiz estágio lá na extinta TC Arte. Obrigado, viu, Wagner, por todo o apoio. É um pouco isso também? É encontrar alguém que tem essa mesma linguagem? Bom, sobre a pergunta, eu acredito que sim. A agência... Bom, na visão do cliente, quando você faz um layout ou uma campanha nova, enfim, um exemplo, é a padaria brasileira que fez. Então, os profissionais de comunicação sabem que tem todo um processo envolvido, que tem agência, que tem planejamento em tudo. E isso as pessoas acabam sabendo, mas na minha opinião, sim, acho que todo o resultado de uma boa campanha, de uma boa comunicação também é muito com participação da agência, não só por produto, por serviço, enfim. E tem um dado que eu acho muito importante, que o Gil fala isso, né? A gente nunca pode esquecer que tem um cliente que aprova. Exato. As ideias malucas ou as ideias bacanas, mas tem um cliente que aprova. Exatamente. Por isso ele faz parte disso. Bom, vamos para as notícias da semana. Nesta semana, a Blog Together realizou um coquetel no restaurante Little Tóquio, em São Caetano do Sul. A confraternização contou com a presença de jornalistas, convidados e algumas das agências da região do Grande ABC. Entre elas, a Ilustraria 3D, a Chairô, a Procriativo e a Arebo Comunicação. A Blog Together é uma rede de relacionamento fundada pelas empresárias Carol Coelho e Su Gargantini. São uma série de blogueiras que se uniram para trabalhar em função disso junto com as agências. Muito legal. A FENAPRO realizou uma pesquisa junto a 747 agências de 14 estados e workshops de design thinking propaganda em mais de 100 delas em 5 regiões, que resultou num panorama inédito da atividade publicitária no mercado brasileiro. A conclusão principal desses trabalhos é que as agências de propaganda estão dinamizando seu modelo de atuação com novos serviços. E aí a gente vai falar, depois de pesquisa no ano que vem, sobre as agências aqui do Grande ABC. A Coop inaugura nesta sexta-feira a 10ª drogaria de rua da cooperativa. A unidade fica localizada na Avenida Atlântica, aqui em Santo André, e de acordo com Valdomiro Sanches, diretor de operações e negócios, as drogarias de rua fazem parte do plano estratégico da Coop de estar cada vez mais perto do seu cooperado, oferecendo serviços diferenciados e de caráter social. Na próxima terça-feira, dia 15, acontece a festa do Polo Design Center, que será realizado no Pavilhão Veracruz, em São Bernardo do Campo. Nesse ano, além de homenagear os destaques do ano, o evento irá celebrar os 15 anos da associação. São esperadas cerca de 1.000 convidados entre empresários, lojistas, arquitetos, designers de interiores, imprensas e autoridade. Com o tema O Fantástico Mundo da Criatividade, a festa tem cenografia assinada pela Bueno BR e a decoração por Fábio Galuzzi. A Bueno, que é da Leira, que esteve aqui, vai vir aqui falar sobre cenografia. Fica em São Bernardo, uma das melhores empresas de cenografia que a gente tem. A New Mind Comunicação de São Bernardo do Campo anunciou uma novidade recentemente através das redes sociais. A agência integrante do Grupo LAN conquistou a conta da Danfoss, empresa multinacional de origem dinamarquesa, e tem papel ativo nos principais temas de crescimento, como infraestrutura, alimentos, energia e clima. Parabéns a New Mind por mais uma conquista. E uma última dica gastronômica antes de nós irmos para o nosso intervalo, que é a dica da Berlim Costelaria em São Bernardo do Campo, para você saborear aí uma deliciosa costela com uma cerveja bem gelada. A gente vai para o intervalo comercial e volta para o último bloco para debater essa importante relação entre agência e cliente. A gente volta já. Gol. Tanto por tão pouco.
Eu achei esse comercial fantástico, porque custo de produção, Zero. zero, né? Custo de produção, zero. Como era a criatividade que valia a pena para poder passar o conceito. Bom, a gente está aqui voltando para o nosso último intervalo e você pode continuar mandando aí as suas perguntas e concorrer a um almoço para 2 pessoas na Costelaria Berlim, em São Bernardo do Campo, um kit especial do ABC da Comunicação, o livro Fator Atitude oferecido pela Livraria Leitura do Golden Square Shopping e um jantar no restaurante Tantra ABC em São Caetano do Sul. Participe, estamos aqui aguardando, está quase acabando o programa, então aproveita para correr mandar a sua pergunta. O Carlos Alberto fez uma pergunta muito interessante aqui para a gente. Primeiro ele fala parabéns pelo tema de hoje, obrigado Carlos. Aí ele coloca assim, sabemos que cada cliente é um cliente, com seus produtos, serviços e objetivos. Ainda assim, é possível traçar um caminho, um elo básico entre agência e cliente, buscando atingir os melhores resultados? Ou seja, tem uma linha de conduta normal, apesar de clientes tão diferentes, serviços, produtos, como que é a linha de conduta? Aí eu vou passar para a agência e depois vamos passar aqui uma pergunta para o anunciante. Primeiro, boa noite, obrigado pela pergunta aí, muito boa. Sim, a gente tem uma linha de conduta, um processo, todo um processo de trabalho que nós já atuamos. A diferença é o perfil, né? Então, é o negócio do próprio cliente, é o produto, o serviço, enfim. Mas a linha de conduta, o processo que nós seguimos é o mesmo, é basicamente o mesmo. O que muda é a percepção e o entendimento sobre o negócio e o objetivo. Uma coisa que eu acho que é importante também é a conduta, obviamente, da agência, mas obviamente as empresas tendo particularidades, peculiaridades diferentes, pode-se ter um processo ou não em virtude do produto ou serviço que ela está apresentando. Ive, deixa eu te fazer mais uma pergunta quando a gente fala até inclusive aí de produtos. Quando a gente fala em marketing é muito mais número, distribuição, preço, concepção do produto, comunicação vem ali na frente. Você está falando até do planejamento dos lançamentos de produto, etc. Com a agência nesse novo formato, ela se envolve nisso, né, nesse processo do planejamento e tudo mais. A pergunta que eu queria fazer para você é basicamente o seguinte, essa parte da estratégia de se lançar produtos ou substituir produtos, é a característica do produto que aquela empresa tem. Então, por exemplo, celulares. Você sabe quando o celular é lançado, ele já tem fase e data para morrer, já é o outro que vai ser lançado. Sim. E aí, quando você chama a agência para isso, o que você espera dela? E aí, depois eu vou te passar a pergunta do perfil deste novo profissional, que acredito que ele tem que ser diferente. Sim. Ele não pode ser só um publicitário. Como que é isso? A agência também se envolve nisso, em entender, olha, vamos lançar esses produtos, porque ele tem esse objetivo, vai aumentar em tanto as vendas, depois esse produto cai. Como que é essa concepção do planejamento de marketing, né? Não é de comunicação? Ok. O envolvimento da agência é importante nesse processo, porque com base no objetivo de marketing, ele vai conseguir fazer os objetivos de comunicação dele. Quando um produto é lançado ou quando o produto é sugerido para ir no mercado, a agência é chamada, nesse caso, para poder participar e falar, olha, talvez vá para esse caminho porque desse talvez não dê certo. Então, ele acaba agregando nas informações, nos objetivos também. Então, acaba sendo a parceria, né, que a gente estava conversando. E eu acho que uma coisa importante, eu fiz essa questão, porque quando você chama o profissional, e é isso que eu queria passar para o André, essa mudança profissional, muda o perfil do publicitário, né? Deixa de ser aquele publicitário só do designer, ele precisa ser Como que vocês olham isso? Eu sei que vocês investem muito em treinamento, capacitação, até dos sócios, né? Vocês estudam muito, participam de muitos eventos e fazem, inclusive, workshops para os funcionários e para os funcionários dos clientes. Como que é isso? Isso foi uma coisa que vocês perceberam que era fundamental em virtude desse momento? Porque eles fazem até capacitação dos próprios funcionários, né, dos clientes. Como que é isso? Bom, a gente entendeu, olhou para o futuro, o que você falou, profissional publicitário que trabalhava apoiado num plano de mídia, sem nenhuma estratégia, enfim. A gente percebeu que essa necessidade no cliente era cada vez mais latente e a gente se moldou. Então a Insane hoje trabalha com a gente fala o que é o nosso trabalho, capacidade intelectual de cada um dos núcleos, seja criação, assessoria de imprensa, planejamento, social media, marketing digital. E a gente tenta se capacitar, não pode parar, não só o corpo da agência, os núcleos da agência, mas também o cliente. Então, hoje, por exemplo, esta noite, um dos sócios, o Maicon, está no cliente, nosso cliente Delta Business Center, lá na Paulista, dando uma palestra sobre marketing de negócio para o cliente, para parceiros e fornecedores. Então, a gente entende que não só o cliente, mas toda a cadeia que envolve o negócio do nosso cliente precisa ter essa instrução. E na semana passada, nesse mesmo horário, estava o André Salles, o nosso coordenador de social media,
dando uma palestra, um workshop sobre LinkedIn para empresas. E que hoje a gente tem utilizado muito, principalmente na área comercial. Então a gente pega a área comercial de uma empresa, dá o treinamento necessário, em alguns casos, infelizmente, muda-se a área comercial por completo ou faz uma mudança grande na equipe, instrui os profissionais para passarem a utilizar cada vez mais algumas ferramentas, o LinkedIn é uma delas. Então eu estou falando aí dos últimos 15 dias, um trabalho que está bem recente, e a gente tem feito muito isso e tem sido interessante. Ô Ive, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que é essa questão, obviamente, que quando a gente fala de planejar, criar, tem que veicular. E, obviamente, tem um investimento em mídia que se faz necessário e obviamente, quando a gente fala em mídia, a gente está falando de todas as mídias, não apenas as mídias digitais. Eu ainda aposto muito no rádio, na televisão, acho que são mídias... Quando a gente fala até de segunda tela, né? Porque a primeira tela ainda é a TV, né? Então, por isso que as outras telas são a segunda tela. Como que é... Quem define esse budget? Porque às vezes o marketing define um valor, a agência quer um pouco mais, tem esse comissionamento de mídia, busca-se negociar esse valor. Como que vocês olham o investimento em mídia e a remuneração da agência? O tipo de campanha, o tipo de promoção influencia muito na decisão de um budget. Geralmente, datas sazonais, no caso da padaria brasileira, datas sazonais como Mães, Páscoa, Natal principalmente, realmente o budget eleva em função do faturamento, de ter todo um histórico de tudo que já foi feito, lançado em anos anteriores e sabe que aquilo dá um certo retorno e que tem certa margem também. Então, isso influencia muito na ideia de se fazer um budget para uma campanha. Agora, quando é promoção, já geralmente depende do produto que está envolvido também. E a agência sempre vai querer mais, né, André? Sempre vai querer um budget maior, principalmente para fazer mídia, mas aí vai muito da situação do momento, enfim, do tipo do produto que é lançado, mas geralmente... Quando a gente fala que tem promoção, por exemplo, tem a promoção das bombas da Brasileira, Sim. fantástica. Você tem que ver qual é a margem que tem cada bomba para saber quantas bombas você vai vender para poder pagar o investimento, ou seja, é número, é conta, né? E é por isso que às vezes eu falo que o mídia precisa também se envolver nesse processo junto com o atendimento. Porque se minha margem é de R$1, eu vou ter que vender quantas bombas para pagar esse investimento e para ter lucro. A gente está falando de negócio, de responsabilidade no negócio do cliente. E é aí que se determina talvez o budget da mídia. É por aí, não? É por aí. A gente, inclusive nesse último semestre, a gente tem trabalhado muito replanejando quando a gente fala de crise, porque nós apresentamos um planejamento em janeiro de 2015. Era um cenário macroeconômico totalmente diferente. Todo mundo sabe. Vocês imaginam que passado aí o primeiro semestre, a gente tem que replanejar, enxutar a verba, trabalhar com ações que também dêem resultado e tentar sair dessa crise, mas sempre olhando. A crise existe, beleza, estamos aí, mas o que a gente vai fazer? Vamos levantar e vamos trabalhar. E duro é planejar o ano que vem, né? Difícil. Tá duro de planejar o ano que vem. A criatividade tem que ser bem maior, porque... Eu vou até colocar aqui uma pergunta muito interessante em cima aí do que vocês falaram, da Cíntia Orsolen, de Santo André. Ela fala, nesse momento de crise que o país enfrenta, como ainda satisfazer o cliente utilizando aquilo que você ainda possui de recursos nesse momento com menos, né? Porque parece que a verba diminuiu, né? E você tem que continuar agradando o cliente, investindo. Qual é o segredo, né, para isso? E como lidar com as crises, né? Uma coisa que eu também julgo importante, acho que poucas empresas se preparam para passar por crises, né? Não digo crise da empresa, crise da economia, né? Como que é isso lá? O que a gente tenta fazer é tentar surpreender o cliente no momento que ele está, será que eu saio de casa? Se eu sair de casa eu vou gastar um pouco que eu não tenho, enfim. Então a gente tenta pegar, no caso da padaria, pegar pelo estômago e levá-lo até a padaria pensando no momento atual, em custo do produto, o valor final que o cliente vai pagar por ele, o sabor, qual é o tipo de produto que vai sair, tirar ele de casa e ir até a padaria. Então, tudo isso é pensado nesse momento de crise. Então, realmente a criatividade agora é primordial, principalmente para 2016. E uma coisa que eu acho que é importante quando a gente fala desse tom criativo, é criatividade no próprio pensamento do negócio, né, André? Porque não é principalmente ter a ideia criativa, mas buscar alternativas dentro do próprio negócio. Quando a gente fala dessa mudança do profissional, eu vou insistir um pouco nela, qual a característica hoje, na tua opinião, que esse profissional tem que ter, principal? É uma visão mais de administrador, de gestor? Uma visão mais generalista, holística? Na tua opinião, como que esse profissional tem que se posicionar mais hoje? Eu acho que é uma visão de negócio como um todo, né? Eu acho que a gente tem que olhar todo o negócio para poder entender
enxergar deficiências, oportunidades. Nesse semestre de crise, voltando ao assunto, como que a gente atuou? Tiveram casos de cliente que a gente falou, vamos parar de produzir ou vamos expandir, criamos produtos novos para poder sair da crise com valor mais viável, que tinha um giro mais rápido, que é o que a gente precisava. Então, esse profissional ele tem que estar antenado, a gente tem que estar ligado em tudo, no todo, e com uma visão de negócio, não só de gestão, né? Acho que tem que ser. E aí eu queria entrei nessa questão pelo seguinte, quando a gente fala das empresas multinacionais e das empresas grandes, obviamente ela tem a agência de propaganda, a agência de live marketing, a agência de digital, a agência de mobile, a agência de RP, enfim, assessoria de imprensa, o que é muito importante e óbvio, tem que ser feito. Mas quando a gente fala de empresas de porte menor, muitas vezes busca-se uma agência full service, né, que existia, parou de existir, voltou, ainda existe, tem que ser. O Paulo até na semana passada falou full service, full time, full day, né? O Paulo falou sobre isso, da Octopus. Quando eu falo até do que espera, porque hoje, obviamente, tem que se trabalhar com todas essas vertentes. E como que eu digo, o cliente pensa isso, porque ou você vai para uma agência full service ou você vai ter várias agências e você tem que criar um alinhamento entre elas. Qual a dificuldade disso para o marketing? Para o marketing, o melhor dos mundos é uma full service, porque quando você está conversando com uma equipe de atendimento e que tem todos, ou é mídia, ou é planejamento, ou é próprio digital, é muito mais fácil, é a mesma linguagem, é uma padronização, enfim. Para o marketing é o melhor dos mundos, o full service, na minha opinião. Na tua opinião, para o marketing ter uma full service é melhor? É legal. Para mim é melhor como marketing, até porque não gera tantos trabalhos de você ter que alinhar com todo mundo. Senta aqui, chama lá, chama... Não, é uma empresa que tem todos os setores, mas que acaba sendo uma linguagem só para todos. Todos vão receber a mesma informação no mesmo momento. Então, isso é bacana. Quando não existia... Bom, eu não era cliente, eu era agência naquela época. Aí o outro lado, né, importante. Mas essa falta, não vou dizer que não era padronizada a informação, mas era um pouco mais complicada. Mas ela, ele, enfim, existia um certo desconforto talvez, mas acho que, na minha opinião, para mim é melhor hoje. E quando a gente fala dessa questão de elemento, porque se fala tanto em comunicação integrada, de marketing, e eu sou, até por uma questão de ser professor, eu sou às vezes meio sarcástico. Eu falo assim, nós não temos ainda profissionais capacitados, com todo respeito, para serem gestores de comunicação integrada de marketing. Porque tem que conhecer de tudo. Eles estão focando numa coisa só. Né? As pessoas... fala assim, é muito difícil. Não que, eu digo assim, precisa se preparar e ter a cultura para isso, mas muitas vezes a empresa, principalmente se for maior, ela não tem essa cultura de preparar esse profissional. Eu lembro quando eu tinha agência, eu atendia uma empresa na parte de comunicação interna. E aí tinha, obviamente, a agência de digital, de comunicação externa. E aí falava assim, a gente faz comunicação integrada. Eu falava, como? Nunca conversei com nenhuma das outras agências. Cadê a comunicação integrada? Não existe, né? Então, e cada hora era um gestor, cada um aprovava de um jeito. Falava assim, eu só converso com você que cuida de comunicação interna, onde está a integração? E, obviamente, quando você fala disso, você está falando de integrar como um todo. E aí eu vou perguntar para o André, como fazer quando no cliente, tirando a IVE, que é um caso à parte aqui, você tem lá 3, 4 gestores de marketing de 3, 4 áreas, como conseguir integrar? Porque assim, quando você fala com um único gestor é muito mais fácil, né? Mas quando você tem diversas áreas, diversos gestores que às vezes têm pensamentos diferentes, como alinhar isso numa empresa que é um pouco maior? Olha, não é fácil, é sempre um desafio. Nós atendemos um cliente na área da saúde que tem uma série de gerentes para e-commerce, gerente para tal, gerente para Y. Nós mostramos a nossa forma de atuar, tentamos e hoje chegamos no modelo ideal, que é assim como os gestores da Insane se alinham, o gerente de conta junto com o cliente, trazer a informação em reuniões unidas, não dá para fazer reunião separada, até porque a comunicação se dissipa e se perde. A forma que a gente encontrou foi essa e sempre lidar, então, exercer o gerente de conta com o gerente geral que traga as informações quando necessário. Passar um funil aí para o gerente. O gerente de e-commerce passa para o gerente de informação para poder chegar no gerente de contas, que depois repassa para todos os núcleos da agência. Foi essa forma que a gente encontrou, mas fazendo reuniões integradas
Com todos os núcleos Eu falo isso porque envolvidos. eu julgo que é um grande desafio, principalmente quando você tem muitas pessoas para aprovar. Né? É que aí também é um outro ponto. Às vezes o cliente quer que a campanha seja célere, mas ele não aprova com tanta rapidez. E eu estou jogando um pouco dos dois lados. Você já foi atendimento, você sabe disso. Eu sempre fui atendimento, homem de negócio, o cliente demorava 20 dias para aprovar, quando ele aprovava, eu queria pronto em 2 dias. Exato. Aí é um pouco disso. E aí que eu acho que entra um ponto importante nessa relação de agência, até por questões de custo. O planejamento se torna importante, tanto do cliente quanto da agência. Como que hoje o planejamento se faz para o ano, obviamente para o ano todo, mas vocês já estão planejando o ano todo, prevendo cenários, como que é esse processo? Sim, a gente acaba trabalhando o planejamento agora já. Aliás, já estamos encerrando, mas a gente faz o planejamento para o ano todo, pensando não só lançamento de produtos, mas situação, momento, em que hora que tem que ter uma promoção, ou que hora que não tem que ter um lançamento. Pensamos também na parte institucional, como marca, como ação social, enfim. Então, tudo é trabalhado agora para a gente começar o ano sabendo aonde vamos. Bom, a gente está chegando ao final do programa, tem aqui 2 perguntas rapidinhas, mas a gente vai ter que ser muito rápido porque tem só 3 minutinhos. Beleza. O José Mercante de Santo André, ele pergunta, há viabilidade de se criar um marketing em setor que por tradição se desenvolve pelo boca a boca, ou pela fama, ou o nome do profissional proprietário, exemplo, escritório de advocacia? José, essa empresa que eu falei que eu presto consultoria é a empresa que é um escritório jurídico, dá para se fazer sim, tá? Obviamente que tem que se trabalhar com as particularidades do teu negócio. E a segunda pergunta, qual a melhor, que eu vou passar para o André, peço para você ser rápido para a gente poder passar os ganhadores. O Adriano de Santo André pergunta, qual a melhor forma da agência dizer que o cliente está errado? Adriano... Acho que o Adriano trabalha em agência ou tem agência, Adriano? Adriano, não tem segredo. Quando a gente tem um bom relacionamento, a gente fala mesmo. Como o Bonetti falou, já mudamos nome, já mudamos logotipo, falamos porque para não lançar o produto é falar a verdade, não tem novidade. Bom, a gente está chegando ao fim do programa, deixa eu passar os ganhadores. A Priscila Crossi ganhou o livro Fator Atitude. A Kátia Fortino, de Diadema, ganhou o almoço na Berlim de São Bernardo do Campo. O Carlos Alberto, de Santo André, ganhou o kit ABC da comunicação. E o Carlos Pinheiro, também de Santo André, ganhou o jantar no Tantra ABC. Lembrando que vocês têm que retirar, uma semana para retirar os prêmios na sede do ABC da Comunicação, na Avenida Antártico 229, em São Bernardo do Campo. Obrigado pela participação, muitas perguntas hoje aqui para a gente. E obrigado por ter vindo, adorei. Agora eu espero ser convidado para ir à Padaria Brasileira comer um bauruzinho, né, que eu adoro tanto. Muito obrigado, transmito um grande abraço ao Wagner e ao Júnior e parabéns pelo trabalho. Obrigado pelo convite, André, Bonetti, obrigado a todos, obrigado pelas perguntas. Padaria Brasileira, mais uma vez, de portas abertas, com um bauruzinho quentinho para vocês. Deixa eu aproveitar e passar aqui para a Ivy o kit do ABC da Comunicação, que eu estava esquecendo, passar aqui com nossos presentes para ela. Obrigado e nós iremos lá. André, mais uma vez, meu companheiro, obrigado por ter vindo. Sempre importante a gente abrir espaço para discutir marketing e comunicação de uma forma tão importante e um tema importante. Eu sei que o Michael ia gostar desse tema. Obrigado por ter vindo. Obrigado, nós que agradecemos aí, falo nós em nome da Insane. Um abraço especial. O pessoal da criação falou, André, fala uma brincadeira nossa lá, o Pepetiere, uma brincadeira besta. É isso, obrigado mais uma vez pelas perguntas, todos os espectadores aí, minha amiga Eveline, Bona, à disposição de vocês sempre. Bom, e eu quero agradecer os nossos parceiros de sempre, a Costelaria Berlim, o restaurante Tantra ABC, a Livraria Leitura, a R. Rubio Marketing Concept, que fez o nosso cenário. Na semana que vem, nós vamos ter um debate muito importante. Dentro da área da comunicação e do marketing, a ideia é ter até mais pessoas aqui na mesa. Nós vamos debater a criatividade. Será que o politicamente correto está matando a criatividade? Nós vamos discutir isso na próxima semana e conto com a sua participação. Um abraço e até lá.